São 8h19 em Campos. Já voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também aí pelo Face, pelo YouTube, Instagram. O programa de hoje tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Conversando com a Aspásia Camargo, ela foi deputada estadual, foi vereadora, foi secretária executiva da pasta do meio ambiente, aquela época em que estava efervescendo aí e começando essa coisa de meio ambiente, essa conscientização, que o negócio era muito complicado, né? Até a década de 80, meu Deus. Depois teve a Rio 92, né, Aspásia? Enfim, aquilo ali foi importante. Eu fui presidente do IPEA. Eu salvei o IPEA. Não, eu não estou falando tudo que você foi, nem eu não esqueci, mas sim, coloca ali. É o planejamento da presidência da República. Sim. Né? É onde os grandes técnicos fazem o diagnóstico do Brasil e tudo, e estava muito mal, e eu salvei o IPEA. Eu tenho essa honra. Sim, não tenha dúvida. Entre outras coisas, claro, é evidente, vale sim o seu... Agora, você falou agora, no final do bloco passado. Da passada, sobre o patrimônio extraordinário cultural de Campos. Eu quero dizer a vocês que quem tiver o apoio do partido ou o candidato do partido que seja, vai levar adiante como prioridade isso aí. Inclusive, a Torre Eiffel de vocês, o farol, que é isso, gente? Como é que isso ninguém conhece, ninguém sabe? Agora, eu queria deixar um recado aí para isso. Quando você abraça um patrimônio cultural dessa grandeza, você está produzindo turismo de melhor qualidade. E você tem que fazer outras coisas. Você tem que ter bons serviços, bons hotéis, bom divertimento, bons restaurantes. As coisas não vão sozinhas. É um pacote importante que eu estou abraçando aqui nesse momento com você, porque, logicamente, que essa vocação Campos até agora não conseguiu desenvolver. E quero te dizer mais, o BNDES tem uma linha de apoio poderosíssima para o patrimônio cultural. Então, vocês não têm que botar isso, jogar num departamento de uma universidade, porque não vai sair nunca de lá. Vocês têm que botar isso num fundo cultural da cidade, né? Eu acho que é isso que tem que ser feito. Esses fundos agora, você tem Fundo Soberano, que foi criado aí pelo ex-presidente da Assembleia, o Siciliano. Você tem que criar um fundo cultural e pedir recursos ao BNDES, que não vai negar, porque realmente tudo isso, essa lista imensa de solares e coisas maravilhosas, e a casa lá do escravizaura e tudo isso, isso é uma coisa inacreditável. Nós temos que levar isso como uma vocação de turismo, de cultura, de entretenimento da cidade, que é polo, é uma cidade polo. Aspásia, tem aqui no grupo várias intervenções, tem aqui também nas redes sociais, e eu vou tentar reduzir aqui o máximo aqui, mas trazer para você a impressão dos ouvintes e leitores também do jornal. Esse grupo de WhatsApp, ele é do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. Deixa eu achar aqui a pergunta do Vitor. Zé Vitor é de Gruçaí, é lá da terra do próprio Rodrigo Gonçalves. Ele diz aqui: o PSDB já foi um dos grandes partidos do país. Nasceu do PMDB quando esse se afastou lá da linha de oposição que fez ao regime militar. Mesmo estando no nome do partido, o PSDB se afastou da social-democracia e se posicionou mais à direita, até porque rivalizava com o PT desde 94.
Teve um resultado muito ruim em 2018 e 2022 pela primeira vez. Desde a redemocratização, não disputou a eleição presidencial. A pergunta que faço à senhora é a seguinte: qual a orientação da Nacional para que o partido volte a protagonizar no estado do Rio de Janeiro? Gostaria de mais um questionamento. Qual a sua análise também do desempenho do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na condução do partido no estado? E, por fim, na terceira pergunta dele, o PSDB, a gente deixa para o outro bloco essa parte, que é sobre o Eduardo Leite. Mas essas duas aí já são importantes para a gente, por favor. Primeiro é o seguinte, a história do PSDB é uma história extraordinária, porque o Fernando Henrique, ele percebeu que o mundo estava se dirigindo para um novo modelo, que é o modelo da globalização, e que o Brasil estava alijado disso. A China já estava incluída, o sudeste da Ásia já estava incluída, a Coreia, etc., e o Brasil fora. Então, o que ele fez não foi trair social-democracia de jeito nenhum, o que foi é entender que havia uma terceira via que podia nos levar à prosperidade, a exportações, a se integrar ao mercado internacional, e nós perdemos isso porque, primeiro, havia muita oposição ao governo e muitas reformas foram atrapalhadas no governo Fernando Henrique por falta de visão, por falta de lucidez do momento que nós estávamos vivendo. Depois, quando você sai do poder, no Brasil, o poder é que alimenta os partidos. Se você está fora do poder, mesmo que você lance todas as eleições um candidato presidencial, você não tem a capilaridade, o apoio governamental para manter a máquina na plenitude. Então, o PSDB ficou um pouco confinado a São Paulo. Hoje, eu acho que ele está numa posição, apesar das fragilidades gerais de todos os partidos, nós temos muito mais equilíbrio federativo hoje do que tivemos no passado. Porque antes era muito PSDB São Paulo só, que é um PSDB extraordinário. Mas hoje nós temos um equilíbrio maior. Temos uma grande Goitacás, uma brava guerreira em Pernambuco. Raquel Lira é uma das maiores especialistas em segurança pública. Se der a ela essa responsabilidade, ela resolve, né? O Mato Grosso, que é hoje Mato Grosso do Sul, é uma potência, uma cidade extraordinária, linda, rica, maravilhosa, está na mão de um tucano, né, que é o Eduardo Rato. E depois nós temos no Sul, que é sempre o guardião da pátria, né, desde sempre, desde lá as lutas cisplatinas, está lá o nosso Eduardo Leite, que é incrível. E por causa dele eu estou numa posição em que a mulher assume a sua responsabilidade de organizar a casa. Meu trabalho é simples. Eu sou uma dona de casa que quer organizar melhor essa casa, né? Então, isso é uma coisa. O Rodrigo Maia foi realmente uma coisa infeliz, porque ele assumiu o executivo aqui e estava morando em São Paulo, embora ele tivesse um mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele estava trabalhando com o Dória. Depois ficou lá trabalhando com o outro governador. Então, ele, na verdade, não houve uma reunião de executiva, né? A sede ficou inacessível, ninguém conseguia chegar lá, e ele realmente nunca reuniu, nunca fez nada, a não ser tentar eleger a irmã, né? Daniela Maia, que era uma boa candidata, uma menina que agora é secretária de turismo do Eduardo. Tudo bem. Agora, o Alckmin, que vocês levantaram, o Alckmin é o Alckmin, gente. Ele é PSDB. Agora, vocês vão me perguntar, isso foi um fracasso? Não, foi uma vitória. Porque mesmo fora desse stream que elegeu o presidente da República, o vice-presidente é um membro perfeito e acabado do PSDB. Está no Partido Socialista, que, aliás, é um partido muito bom, muito de tradição e tudo mais. E ele se comporta como PSDB, quer dizer, foi o Lula que engoliu e absorveu os bons fluidos do PSDB. Eu não tenho por que
chorar as mágoas. Acho que ele é um belíssimo vice-presidente. E estamos sempre apoiando, porque nunca concordamos com a maneira como ele foi tratado pelo Dória. Eu devo dizer isso. Foi uma tremenda traição que ele sofreu. Então, nós vamos considerá-lo sempre como uma pessoa muito querida, muito respeitada e com toda... E tá no bem, ele é secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, se vocês quiserem ajuda do PSDB, do Alckmin, que hoje é PSB e está no governo Lula, eu acho que vocês merecem. Aspásia, dentro dessa... A gente sabe que no momento que você foi, assumiu a presidência do partido no Estado, como você falou, pelo Eduardo Leite, a gente já viu que há já algumas movimentações, pelo menos colocadas por alguns veículos de imprensa, sobre movimentações até por interesse, que a gente sabe que ano que vem, 2024, é eleição municipal, e a gente sabe que existe uma busca muito grande hoje por nominata, até para colocar, as pessoas terem espaço para disputar no ano que vem. Isso acontece em Campos, acontece em todos os lugares. E aí já se fala de movimentações do próprio prefeito do Rio, Eduardo Paes, e também do Cláudio Castro, tentando já colocar, infiltrar pessoas ligadas a eles à frente do partido ou participando do partido. Como é que está essa movimentação? O que de fato existe nesse tipo de conjuntura? Olha, tudo fake news. O que aconteceu com o partido é como ficou... o partido ficou muito abandonado, né? Zerou tudo. Todas as executivas, as provisórias, estão vencidas no estado inteiro. Só tem uma que vai vencer agora em maio. Então, tudo isso está sendo rediscutido dentro dessa nova lógica. Temos que ter uma direção, um programa, uma missão, e os que vierem conosco têm que estar bem azeitados e contribuindo para enriquecer essa visão, né? Então, não há ninguém hoje que esteja ocupando qualquer lugar no partido. E todos que já foram, ou que querem, ou pretendem, gostariam de vir para o partido, serão ouvidos, porque é isso que a gente está aqui fazendo. Essa é a missão que o presidente Eduardo Leite me deu, né? E o Rio de Janeiro, eu sempre digo, como nós estamos numa situação, perdemos muito PIB. A cidade do Rio de Janeiro perdeu a metade do PIB que tinha anterior, o tempo que era verdadeiramente cidade-estado, etc. A fusão se deu a sangue frio. A fusão da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental rendeu 300 bilhões de euros ao longo de 30 anos. Uma reforma tributária muito vigorosa na Alemanha para sustentar a fusão. A nossa fusão não teve nada. Nós só tivemos ônus e prejuízos com isso. Foi um desmame então, sem dó. O Brasil deve ter uma dívida gigantesca para com o Estado do Rio de Janeiro. No Noroeste Fluminense, nós íamos instalar um polo de papel celulose, que não deu certo porque os políticos, na época que nos representavam em Brasília, não fizeram nada, não votaram a proposta, né? Então, nós precisamos de uma classe política mais goitacás, vamos dizer assim, no Rio. Não só em Campos, mas no estado do Rio de Janeiro, precisamos de gente mais combativa, como os mineiros, como os paulistas, como todo mundo, né? Essa questão da representatividade do interior é uma coisa que a gente, né, por exemplo, Campos, a região perdeu, por exemplo, o espaço na Câmara Federal, né? A gente, por exemplo, teve durante muito tempo o Paulo Feijó, que era do PSDB, um tucano, vamos dizer assim, legítimo, que foi deputado federal por muitas vezes. Hoje a gente não tem a representante na Câmara Federal aqui na nossa, quer dizer, nós temos o Murilo Gouveia, que é de Itaperuna, que conseguiu se eleger, né, pelo União Brasil, candidato de primeira viagem, né, e se elegeu deputado federal, mas isso durante muito tempo vem perdendo esse espaço de representatividade até no Congresso, né? Isso é uma coisa que precisa ser resgatada. Exatamente, eu não preciso dizer nada, você disse tudo.
nós temos que ter candidatos representando a região lá. Se possível, 2. Eu acho que temos eleitores para isso. É preciso que o eleitor esteja consciente da importância do voto dele para empoderar a região, né? Isso, sem dúvida alguma. E, enfim, eu acho que o problema do Rio é um atraso gigantesco. Agora nós temos que correr atrás do prejuízo. E precisamos de espírito aguerrido, precisamos de combatividade, né? E não podemos nos seduzir pelo canto da sereia das ideologias, porque isso aí é pragmatismo, né? A ideologia é o seguinte, é sustentabilidade, respeitar o meio ambiente, promover o desenvolvimento e fazer justiça social. Então, temos que fazer as 3 coisas. E com isso a gente resolve esse problema de esquerda e direita. Quem sabe lá o que é esquerda e direita diante de uma revolução tecnológica dessa envergadura que vai colocar robôs em lugar de pessoas para trabalhar? O que nós vamos fazer diante disso? Se nós estamos com o retrovisor para trás, fazendo programas antigos, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa muito velho, não tem nada a ver. E eu poderia até ter um programa especial com vocês para falar o que eu penso das favelas, como é que nós resolvemos o problema das favelas e a dívida social que a cidade legal e que a classe política tem com as favelas, né? Então, eu acho que tudo isso é assunto que não acaba mais, né? Eu espero muito breve estar aí em Campos, me reunindo com os intelectuais da cidade, com as lideranças políticas, para conversar, para ouvir e preparar isso que você está cobrando de mim. Porque aquilo que aconteceu ali no Globo é fake news, né? Um menino ali resolveu passar uma informação, ninguém testou, ninguém quis saber. Agora, o assédio político é hoje uma realidade. Partidos como o PSDB, etc., vão estar sujeitos se eles não tiverem candidato. Eu já tenho candidato para várias regiões, né? Tenho candidato para o Rio de Janeiro, tenho candidato para Nova Iguaçu, vou ter outros candidatos. Mas isso sempre fazendo alianças, sempre ponderando o que for melhor para a região, né? Se não tiver liderança, nós temos que seguir as lideranças, apoiar as lideranças. Acho que temos que olhar para a cidade, porque a próxima eleição é municipal. E o município é a alma do federalismo brasileiro. Pela Constituição, isso que é a verdade, né? Então, precisamos olhar para isso. Agora, acho que os tropeços que o PSDB viveu não são nada diante da vitalidade que nós podemos devolver ao partido com a ajuda da sociedade, porque sem ela não vamos. Agora, digo a vocês, se não houver uma reforma partidária, a democracia brasileira vai estar gravemente prejudicada. Porque o PSDB sofreu muito porque ele ficou desde o governo Fernando Henrique sem ganhar a eleição. Mas por que não ganhava a eleição? Porque o aparelhamento da máquina vinha de cima. Então, se você se apodera da máquina federal, você tem grande chance de continuar nela, porque ela se reproduz sozinha. Esse é o tal do patrimonialismo que está consumindo as energias do país e está nos afundando. Por quê? A classe política ela é testada pela sua qualidade e pela sua capacidade de responder a desafios. E nós temos hoje uma classe política amorfa, uma classe política fisiológica, né, que vive de expedientes e que costuma passar a carroça na frente dos bois, né? Nós queremos já discutir quem é que vai dominar a executiva, quem é que vai mandar, quem é que isso, quem é aquilo, quando eu quero saber o que nós vamos fazer em Campos. Qual é a nossa missão em Campos? Então, tudo que nós queremos é coerência, porque o partido, apesar de ter perdido as eleições presidenciais em vários momentos, deixou lideranças perenes. José Serra é um grande legado. Ele fez os genéricos, ele fez o melhor programa de AIDS do mundo,
ele reestruturou o SUS. É um gigante, né? Fernando Henrique é um gigante. O patrimônio que São Paulo deixa ao Brasil de locomotiva no interior, em todo lugar, é um verdadeiro legado, né? E agora temos lideranças jovens, Eduardo Leite, Raquel Lira, etc. Então, vamos olhar para frente, né? Vamos pensar grande, que o nosso país é cheio de oportunidades perdidas e que é isso que dói o coração da gente. Como é que pode você estar numa região dessa magnitude? E eu falo também de Macaé, e eu falo de Itaperuna. Itaperuna é uma coisa, já foi Campos, né? Então, eu considero que essa região, onde tem 3 cidades dessa magnitude, é uma região destinada ao sucesso, né? E é aguerrida, gosta da política, acredita e sabe fazer política. Se não soubesse, não tinha dado 3 governadores e 1 presidente da Câmara, então, da Assembleia. Eu acho que a gente tem que olhar para o espírito político, para a cultura política dessa região com respeito, porque ninguém constrói o futuro sem mobilizar o passado. Essa é a minha visão, né? Que eu quero compartilhar com vocês. Quando você tem uma identidade como vocês têm, esse patrimônio cultural, esse petróleo que jorra por aí, o Porto do Açu, meu Deus do céu. E eu vou confidenciar a vocês uma coisa que é uma bomba para mim, né? Eu estava numa reunião sobre a questão ambiental, a água, etc., discutindo com... justamente estava lá o líder do Porto do Açu. E muito gentilmente conversando comigo, ele me confidenciou uma coisa que eu considero uma bomba de nitrogênio para vocês. Ele disse o seguinte: a classe política daquela região, que está no entorno do Porto do Açu, parece que não tem a menor ideia do que nós podemos fazer e ainda não fizemos pela região. Isso é um recado que eu estou deixando para vocês. Estão perdendo, olhando demais para quem é presidente diretório, quem vai ganhar a eleição, como é que tira, como é que põe, etc., e pouco para as oportunidades extraordinárias que o petróleo vai oferecer, mas não por muito tempo, e que o Porto de Açu vai oferecer por muito mais tempo, né? Cadê as ferrovias? Cadê a infraestrutura? Cadê isso tudo que vocês precisam para se desenvolver? Cadê os jovens que vão tocar esse barco? Não perder pessoas formadas em Campos, com o patrimônio das universidades de Campos, como elas vão ficar na região e ficar bem, melhorar a qualidade de vida, contribuir para o desenvolvimento de Campos. Não podemos perder. Esse que é o meu profundo recado. O PSDB é um partido que não traiu social-democracia de jeito nenhum, e eu vou dizer a vocês, houve um grande debate quanto ao nome do partido na época. Eu sou muito Franco Montoro, devo dizer a vocês, porque eu acho que ele foi o verdadeiro líder fundador desse partido, porque ele foi eleito governador, ele fez a descentralização de São Paulo de uma maneira magnífica e generosa, né? E eu devo a ele, inclusive, faço sem confidência aqui a vocês, ele indicou meu nome para o Fernando Henrique. Fernando Henrique era meu amigo de muito tempo. Eu conheci Fernando Henrique, ele veio jantar na minha casa em Paris, quando eu estudava lá, e ele era professor em Nanterre. Depois nos encontramos em Genebra. Eu criei com ele, eu criei com ele a ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, que é um patrimônio gigantesco das ciências sociais no Brasil. Então, tinha essa história com o Fernando Henrique. Agora, Montoro era social-democrata, ele era cristão, né? E eu prezo muito os cristãos, seja evangélico, seja católico, porque a religião organiza a sociedade, a religião protege a família. É isso que está acontecendo. Esses meninos que estão aí com a arma na mão, provavelmente são abandonados, né? Provavelmente o pai foi embora, a mãe trabalha fora, e o menino está aí na internet vendo programas esquisitos aí o dia inteiro.
Então, vamos cuidar dessas crianças, vamos cuidar. Escola em tempo integral, isso tem que acontecer rapidamente para que esses problemas sejam resolvidos, mas a escola também tem que ser mais divertida, tem que ser mais criativa, para atrair a atenção dos jovens. Porque ninguém vai ficar lá sentado decorando um monte de mapas e coisas, que não existe isso, né? Então, a gente tem que atrair os jovens para a escola, tornar a escola um lugar de sedução do conhecimento. Estamos na sociedade do conhecimento, precisamos atrair os jovens para o conhecimento, né? Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo compartilham dessas minhas preocupações, podem, às vezes, ter até visões diferentes, mas estão nessa linha, né? Nessa linha de ascensão, tirar o Brasil do pântano, da mediocridade, do clientelismo, né? De um Estado corrompido por dentro, pelo caroço. É isso que nós precisamos. E aí, sim, esse Estado vai ajudar. Então, não tem neoliberalismo nenhum, ao contrário, a visão é estratégica, o Estado é um poderoso agente de planejamento estratégico e a sociedade com os empresários, com os empreendedores, com os trabalhadores, é o dinamismo, né? É o combustível que alimenta os partidos políticos. Agora, eu quero dizer a vocês uma coisa que eu tenho pensado muito e refletido muito. Não existe democracia sem partidos políticos. Não existe. E mais, não existe política sem partidos. Porque na China pode ser que não seja democrático, mas lá você tem 7 milhões de militantes do Partido Comunista que estão espalhados pelas províncias, e quando a China faz um plano estratégico, como nós queremos fazer em Campos, em outros lugares, leva 4 anos a discussão deles para amadurecer com a sociedade o plano. Foi isso que aconteceu agora. Eu acompanhei. Quando eles lançaram o plano, eu estava na Polônia, em Varsóvia. E 4, 5 anos depois eu estava em Pequim e eu vi o plano, afinal, concluído. Então, o município, Franco Montoro dizia isso, o governo federal e o Estado não existe. O que existe é o município. As pessoas moram e vivem, sofrem e são felizes no município. Então, vamos olhar para o município. Bom, são 8h47, estamos conversando ao vivo com a Aspásia Camargo, aqui na Folha FM. E só alertar aqui, Aspásia, com sua licença, rapidamente, os motoristas que estão agora em Guarulhos, por exemplo, com intenção de acessar aqui o centro, houve um problema ali na Ponte da Lapa e o movimento está bem intenso por ali agora. Se puder, acesse o centro, por exemplo, ou a margem direita do Paraíba, pela Ponte Leonel Brizola. Aspásia, tem uma pergunta lá na página nossa no Face, o nosso streaming lá no Face agora, e vem do Sérgio Mendes. Ele diz aqui: bom dia, Cláudio e Rodrigo, quero parabenizar a Aspásia Camargo pela altivez, espírito público e excelente entrevista. E ele assopra, depois bode. Ele diz aqui: tem candidato para Campos? É tema desse bloco agora, as pretensões políticas do PSDB com Campos, com o estado do Rio, né? E naturalmente você também, Aspásia. Então, eu não vou escolher candidato em Campos sem falar com o Sérgio Mendes, que não é? O Sérgio Mendes é cidadania, é isso? Não. Eu acho que hoje está no Cidadania, senão me fale aqui, me perdoe o Sérgio. Não importa onde ele estiver, né? Ele está no time, ele está querendo conversar, discutir, vai ter muitas coisas importantes para dizer. De repente, até vocês podem promover aí um programa com ele e com outras lideranças para a gente aprender também, né? Eu acho que o fundamental é empoderar o município, para que ele possa ser protagonista de uma mudança rápida, porque o Brasil está na UTI. Mas hoje, desculpa te interromper, hoje o PSDB
tem a presidência do Orlando, Portugal. E aí vai na contramão justamente não tem a presidência de ninguém. Todas as executivas foram esgotadas. Não há ninguém. O Murilo, obviamente que o Portugal merece todo o crédito, o respeito, e como eu disse, eu estou aberta a discutir com ele, né? E com todo mundo. Mas hoje a executiva está livre para que a gente possa compor alguma coisa que corresponda àquilo que eu estou propondo a vocês. Né? Antes de querer saber se tem candidato, se não tem candidato, vamos entender um pouco a lógica do município. Né? O que está precisando reparos. Nós já tiramos aqui uma conclusão calamitosa sobre a questão cultural, né? de Campos. Mas eu pergunto a vocês, e isso é mais uma especulação aí, até onde vai Campos, entende? Campos foi enorme, perdeu Itaperuna, perdeu aqui, perdeu ali, mas continua sendo o grande polo aglutinador. Será que isso aí não pode nos inspirar a criar o que os Estados Unidos têm os condados, né? A Alemanha tem os Kreis, a Inglaterra, que é assim, às vezes é quase federalista, ela tem os condados, né? Então, nós precisamos pensar na região mais ampla, que não é o Estado, e que não é sequer a macro-região inteira, mas vamos pensar, existe um polo em torno de Itaperuna, um polo em torno de Campos, como é que a gente pode somar esforços, em vez de pulverizar tudo, micropoderes que não podem nada, porque não tem dinheiro? Eu digo a você, criar, por exemplo, um programa cultural em Campos, será que não era para olhar também os municípios à volta e incorporar o patrimônio cultural desses municípios numa grande rede de turismo que atravesse esses municípios? É isso que me anima, né? Transformar o poder do município num poder regional. E a região, ela é definida pelo dinamismo que ela pode adquirir. Não é uma coisa burocrática, né? Quem é que pode estar junto para conseguir mais dinheiro do BNDES, para fazer uma rede melhor, para criar uma infraestrutura de transporte, de hotéis, de parques, de praças e tudo mais. Então é isso, é o paraíso. Nós temos tudo aí. Esse que é o ponto. Quando a gente olha o mundo e vê o mundo por aí, né, a Europa, por exemplo, a Europa é tão diversificada. Agora você tem, por exemplo, a Croácia, está bombando. Ela vive, sabe de quê? De marinas. Ela vive de barcos. É incrível isso. Em poucos anos, em 5 anos, ela está ganhando dinheiro a rodo com um turismo e uma coisa de barco, de marina. Aqui nós não temos marina. E o Rio Paraíba, nós não falamos do Rio Paraíba. Mas, logicamente, como a minha paixão é o meio ambiente, eu digo a vocês que uma cidade que é foz do Rio Paraíba, caramba, é muita coisa. O que a gente faz com isso? É muito importante. O Paraíba é o nosso grande rio, né? Então, eu quero saber mais. Eu sei, os professores aí conhecem muito bem, e eu vou contar com eles para me ensinar, para me dar uma direção de que a gente vai fazer com esse rio, né? Agora, sem dúvida, infraestrutura é algo que, seja o presidente da Assembleia, sejam os prefeitos e ex-prefeitos e deputados, etc., vocês têm que se unir, porque se, em vez de um pedir uma coisa, outro pedir outra, caramba, cadê essa rede ferroviária aí? Os trens estão voltando. O Lula está querendo fazer um trem-bala que a gente não sabe para que serve muito bem, para ligar Rio e São Paulo. Mas eu prefiro ligar Itaperuna, Campos e tudo isso com linhas férreas que até já existiram. Miracema, essas coisas. Sumiu tudo. Não sei se serão as mesmas, né? Mas vou precisar de um engenheiro aí da região, ou o ex-secretário de transporte, que temos grandes ex-secretários de transporte, para nos orientar sobre o que fazer com isso.
pediu recursos da infraestrutura para fazer justiça, tá? Porque eu, quando for a Campos, as próximas vezes, adoraria ir numa autoestrada tipo São Carlos, Petrópolis, que parece uma autoestrada alemã, e não me arrastar aí com a minha carroça por uma estrada apertada e cheia de gargalos e entupimentos que precisam realmente de uma ponte safena aí. Mas, a gente está entrando na reta finalzinho do programa, faltam só 5 minutos. A gente teria muita coisa para falar ainda. Desde já deixar o espaço aberto para uma outra oportunidade de a gente voltar a falar, até convidando outras pessoas que possam compor também essa conversa. Mas, rapidamente, a gente viu agora, eu queria que você fizesse uma avaliação rápida do governo Cláudio Castro e também já emendasse com o governo Lula. O que você tem visto desse segundo mandato de Cláudio Castro até o momento e desse Lula 3 que as pessoas, né, como está se falando, como que você tem avaliado isso? O Estado do Rio de Janeiro com esse episódio em especial que foi a privatização da SEDAI, com os recursos que chegaram ao Estado e tem proporcionado alguns investimentos. Como que você avaliou isso? E também, né, falando sobre a questão da presidência da República. Bem, tanta coisa em 5 minutos, que Deus me ilumine, né? Preciso de inspiração aí. Mas eu acho assim, que o governador marcou um grande gol com essa questão do saneamento. Né? Não é privatização. A cidade continua lá. É uma concessão. Concessão, isso. Agora, por que raios existe preconceito contra a participação do setor privado no saneamento, se nós temos nas estradas, nas linhas férreas, na energia? Eu não entendi até hoje. É uma esquizofrenia brasileira e petista, né? Porque não tem explicação. O PT adora a Odebrecht e não gosta do saneamento. Não dá para entender, né? Então, o que houve é muito bom, mas precisa, você lendo o meu livro, você vai ver, precisa de acompanhamento, precisa de transparência, precisa de uma agência reguladora que não é a Genersa, tem que ser muito melhor do que a Genersa, que é fraca. A ANA precisa ser melhor. O Lula, em vez de brigar com o saneamento, tem que aparelhar a ANA para fazer o trabalho, né? E eu acho que o Lula, o Castro conseguiu isso. O mal dos governos é excesso de clientelismo, né? Para botar todos os partidos. Eu acho que os políticos andam obcecados porque eles querem unanimidade, eles querem todos os partidos na carroça. Então o PSDB está aqui, vamos pegar o PSDB. Gente, isso é assédio. Mas eu acho que é também um erro de cálculo dos governantes. Porque diz a teoria das coalizões, eu estou falando aqui em nome dos matemáticos, que quanto maior é a coalizão, maior é a paralisia do governo. Porque quando você tem gente demais numa carroça, a carroça não anda. E é o que aconteceu no Congresso Nacional agora, né? Você tem uma quantidade enorme de partidos, o Lira achou que era o rei do Brasil, se elegendo com 460 e tantos votos, mas, na verdade, a cisão veio logo em seguida, porque ninguém aguenta ter uma coalizão tão grande. Então, temos que dar uma depuração nisso aí, né? E nós estamos numa posição crítica, mas não de jeito nenhum agressiva nem hostil, né? Eu acho que o Lula está fazendo um esforço, ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas ele também está correndo graves riscos. Agora nós vemos lá que ele está aderindo ao bloco chinês e deixando de lado os Estados Unidos. Qual é o preço disso, né? Ele é uma liderança importante, é um homem experiente e tudo. Agora, no caso dos 100 dias, o que a gente vê é que ele está preocupado demais em salvar o PT, o legado do PT e a imagem do PT, que foi muito castigada pela crise. Vocês estão falando do PSDB, mas nós não tivemos nem 1/10 dos prejuízos que o PT teve nessa crise, da Dilma Rousseff e tudo mais. Então, ele está tentando, eu acho que ele está errando nisso. Ele devia pensar mais no futuro, na tecnologia, etc., e menos nesse problema, porque a Dilma Rousseff é que derrubou o Lula. O Lula não caiu sozinho, né? Primeiro, ela afastou todas as pessoas que eram ligadas ao Lula. O MDB, por exemplo,
era ligadíssima ao Lula, né? E ela tirou, né? Então, ela é que cavou a sepultura do Lula, né? Mas agora, para unificar o partido, ele está tentando costurar os pedaços, né? Grande líder ele é. Agora, eu acho que ele está parecendo um pouco cansado, um pouco voltado para o passado, para esses... Esse programa Minha Casa Minha Vida, isso nunca foi um bom programa. Isso seria objeto de outra palestra, mas realmente nunca foi um programa muito bom. Entende? Porque nós temos milhares de pessoas precisando de casa e o governo só dá aquilo que para os amigos, para os aliados políticos. E o Brasil precisa de políticas de massa. Vamos convir, né? Nós estamos numa fase, gente, que não dá mais para fazer as coisas só para os amigos. Vamos dividir com os amigos. Não dá. O Brasil está grande demais. As demandas são muito amplas. A gente tem que ter políticas mais inteligentes, de massa. E isso a Europa viveu no século XIX, quando ela fez a transição para a democracia de massas. Nós temos que fazer, nós estamos ainda enclausurados numa pequena elite que, sem dúvida alguma, não é o PSDB. Né? Mas o PSDB acredita no poder transformador das lideranças. Isso nós acreditamos, das boas lideranças. Eu, por exemplo, eu vou dizer a vocês, eu carrego aqui no meu dedo um anel de engenheiro. Eu sou socióloga, meu marido é engenheiro, milita na clube de engenharia e tudo que é coisa. E eu carrego aqui o meu anel de engenheiro para poder pegar os bons fluidos dos que fazem os projetos, dos que desenvolvem o país, né? Então, como eles foram muito castigados, os nossos engenheiros, foram alijados do processo político e do processo decisório dos estados, do governo, eu ponho esse anel aqui, eu digo, enquanto nós estivermos em falta com eles, eu carrego esse anel. Acho que a gente chegou aí no finalzinho do programa, infelizmente, mas eu sei que para as pessoas que quiserem acompanhar mais o seu trabalho, até ter acesso aos seus livros, você lançou um recentemente, né, voltado também a essa questão do saneamento. Quem quiser, tem rede social, site, como é que pode acessar todo esse conteúdo que você tem para compartilhar? Aspásia Camargo, em todas as redes. Aspásia Camargo entra, que vai estar aí. Inclusive, eu tive a boa surpresa de abrir o YouTube e ver uma entrevista recente onde eu falo muito de saneamento e falo muito das favelas, né? Que está lá chamado Meu Amor pelo Rio, né? E tenho lá mais de 20 entrevistas e coisas importantes que eu disse desde tempos idos lá e que são muito interessantes. E eu estou com essa rede toda, Instagram e tudo mais, e me preparando também para colocar no e-commerce, nos e-books, né? O meu Epopeia de Saneamento já está no e-books, né? E eu estou lançando outros livros agora, uma série chamada Brasil Gigante, que é sobre a história desse gigante que está entorpecido e que precisa despertar, né? E despertar não pelo governo federal, todo-poderoso, porque ele está mal, vai muito mal, vai mal porque quer muito, é muito guloso, né? Ele precisa dividir mais com as regiões o protagonismo do desenvolvimento econômico e as armas, né? Os instrumentos econômicos para fazer o desenvolvimento. Os fundos, enfim, as plataformas que a gente pode usar para desenvolver as cidades, que não fiquem aí de pedintes, né? Com pires na mão, pedindo um dinheirinho para o governo federal, para o governador, né? É isso. Perfeito. Olha, sabe que a gente tem aqui algumas, nesses anos todos já de Folha no Ar, são 4 anos, ainda somos, porque a rádio migrou para a FM, agora tem 4 anos. Fizemos 4 anos agora no último 28 de março. Então, somos bebezinho ainda, estamos começando com a FM, mas com o Folha no Ar, que já ganhou aí a preferência nas manhãs do campista e da região.
Mas a gente, com esse tempo todo, a gente acaba criando algumas soluções para os problemas que vão surgindo. Surgindo um problema, Aspásia Camargo vai ter que fazer um programa com a gente que tipo série de Netflix. Vamos fazer em episódios. Tá, você o conteúdo. Claro, eu quero dizer a você o seguinte, Cláudio e Rodrigo. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que eu acredito muito no rádio. E o que vocês estão fazendo é um rádio ampliado, é como um podcast que já virou também imagem e tudo. E eu quero dizer o seguinte, muita gente falava que com a internet todo mundo tem que falar pouca coisa, uma frase, não pode falar muito, etc. E aí o bom do rádio é que a gente fala muito, né? E não dá para mentir quando você fala muito, né? Quem quer mentir, enganar o outro, fala pouco, né? Então, eu quero fazer minha homenagem ao rádio e ao papel educativo que vocês exercem, né? Com essa liderança e com essas entrevistas e tudo mais. Parabéns. E esse é o lado bom do Brasil, né? É o que dá certo. Os grandes animadores. Obrigado, amigo. Fico lisonjeado. 33 anos sentado nessa cadeira aqui, não é brincadeira, não. Uma honra. Aí eu não acredito. Não é fake, não, tá? Eu não acredito. São 33 anos já, cara. Parabéns, viu, Cláudio? Obrigado mesmo. Muito obrigada pela sua acolhida. Eu agradeço aos que me ouviram e peço a contribuição de todos para que a gente possa construir um Brasil melhor e uma grande região que é um orgulho para o Rio de Janeiro e que precisa realmente se incorporar ao Estado de uma maneira mais sólida. Eu devo dizer que o governador teve esse gesto, né, de representar melhor o interior do Estado dentro do governo. Eu acho que a gente tem que agora partir para o desenvolvimento mesmo. Perfeito. E eu fiquei muito interessado no livro, vou querer, porque a gente tem aqui um lençol freático muito alto, ou seja, qualquer lugar que você fura, até para uma construção, é sempre muito complicado, porque com 2 metros ou menos já tem água, muita água. Então, a gente precisa cuidar melhor desse saneamento nosso. Eu conheço muito bem de perto aí, ou pelo menos tento conhecer, não só nas páginas aí dos livros, ilustrações, mas no dia a dia, os nossos 1.470 quilômetros, 1.470 quilômetros de canais artificiais que nós temos em Campos, uma das maiores obras da América Latina. Então, e que vive deteriorada aí pelo saneamento ilegal, irregular, que o pessoal joga na água, na rede pluvial. É uma loucura isso aqui. Então, você está me dizendo que vocês são uma próxima Veneza? Ou até mais, se bobear. Temos aqui, eu não sei qual o tamanho das extensões dos canais de Veneza, mas nós temos aqui quase 1.500 quilômetros de canais e subcanais. Que coisa! Que são, assim, fantásticos e para dizer a verdade, você tem aqui uma Asflucan, que é uma associação dos fornecedores de cana, lutando com uma máquina só para limpar esses canais. Na época do DNOS, ó como Sim. É que... Você se lembra bem, na época do DNOS tinha 80 máquinas, só para você ter ideia. Essa perda do DNOS foi gravíssima para o Estado brasileiro. Isso sim, não adianta ficar falando de neoliberalismo, essas coisas. O que adianta é ver onde o Estado foi destruído e onde ele está fazendo falta. Isso que ele tem que fazer. Você falou mais cedo, não precisa muito inventar coisa para poder dar qualidade de vida à população, não. É fazer o que dá certo. Não precisa reinventar a roda, ou inventar a roda, é só pegar a roda e usar. Aspásia, muito obrigado pela sua entrevista, que eu já achei curta. E um bom dia, um bom final de semana. Sempre a nossa reverência aí ao poder das mulheres, e mulher empoderada como você é sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Um grande abraço, obrigada a vocês e a todos que me ouviram. Sucesso. Até breve. Rodrigo, muito obrigado a você também, querido. Seu áudio está aberto aí?
Seu Não, microfone? estava aberto não. É porque como a gente está de casa hoje, né, você está no estúdio, mas eu estou em casa. Então aqui sempre tem aquele carro de som que passa, então aí a gente tem que desligar o Tá microfone, certo, mas tá certo. agradecer mais uma vez a Aspásia. Amanhã a gente vai ter, claro, trechos dessa entrevista publicados também no Jornal Folha da Manhã, no portal Folha 1, mas quem perdeu, quem por acaso entrou agora, ligou o rádio agora, passando pelas rodovias, pela BR-101, BR-356 e não acompanhou o nosso programa, pode ir lá nas redes sociais que essa live fica salva e a gente com certeza lá no Folha 1 também vai estar compartilhando, tá bom? Agradecer mais uma vez a Aspásia e quando ela estiver por Campos, claro, avisa a gente para a gente poder acompanhar a visita dela. Ah, Rodrigo, pode estar certo. Eu vou ter um prazer imenso de ter vocês por perto. O seu livro aí para vender pra gente aqui. Tá bom? Um grande abraço, Aspásia. Obrigado. Bom dia. Tá? Bom dia. Tá legal. Bom, aí começamos ao vivo com a Aspásia Camargo aqui na Folha FM. Como o Rodrigo já disse, amanhã parte dessa entrevista do Jornal Folha da Manhã. O Jornal Folha da Manhã é impresso, que sai amanhã bem cedo para as bancas e também as casas dos assinantes. A todos, muito obrigado. A você, Rodrigo, muito obrigado pela excelente semana. Segunda-feira estaremos de volta com o Folha no Ar às 7 da manhã. O oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Viva Leve. Viva Saúde.